A sociedade feudal começa a surgir com o fim do Império Romano, aliada às constantes invasões bárbaras. A escravidão, portanto, foi se extinguindo no continente europeu, por não necessitarem de uma produção excedente dentro das propriedades rurais que se tornaram autossuficientes. Os grupos dominantes, com a diminuição do comércio, não podiam mais consumir produtos diversos, já que a moeda tinha perdido sua função básica, servir de meio de troca. Os latifundiários se formaram sem a interferência do poder centralizador de Roma, e os nobres, baseados na propriedade da terra, tornaram-se a autoridade máxima em seus domínios. Houve muitas guerras, motivo de aliança entre senhores fracos e fortes, na tentativa de proteger suas terras. A vassalagem garantia proteção aos vassalos, em forma de serviço, de renda ou de proteção por parte dos seus senhores. A sociedade feudal era dividida em três classes: os servos, camponeses e artesãos, o clero, representado pela Igreja Católica, e a nobreza, dona das propriedades rurais. A escola clássica dá lugar à escola católica, empobrecendo ainda mais a cultura. A literatura clássica greco-romana cede lugar à leitura de textos bíblicos, e as artes se voltam para a exaltação do divino e não mais do homem. E a Igreja se colocou como detentora da verdade, de todas as coisas, a partir dos seus textos oficiais. Estava instituído o monopólio da instrução pela Igreja. Para a leitura dos textos bíblicos foram criados 2 níveis de ensino: trivium, gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. As artes liberais greco-latinas, que iniciavam as pessoas na teologia, foram o conhecimento supremo na fase feudal. Não era dada importância à educação fora dos grupos religiosos, nem os nobres valorizavam tanto a educação de seus filhos, por conta da vida voltada à terra, às guerras, e nem os servos, que não tinham acesso a nada escrito. Apesar de as escolas serem gratuitas, poucos jovens nobres seguiam o estágio até o final, e só os servos que queriam seguir carreira eclesiástica, o que garantiria abrigo e alimentação, seguiam essa carreira. O renascimento acontece no século XI, com o fim das invasões bárbaras e a retomada de contato com os povos mediterrâneos, que propiciaram o retorno de atividades comerciais, surgimento de cidades que se tornaram polos comerciais e culturais. Os novos tempos propiciam a mudança na educação, avalizada pela riqueza dos comerciantes e artesãos, onde surgem os médicos, arquitetos, artistas e advogados. Neste cenário, surgem as universidades, financiadas pelos alunos. Inicialmente comandada pela Igreja, aos poucos foi dando lugar a outros ramos da ciência, como o ensino jurídico, médico e as ciências naturais. As corporações de ofícios, formadas por comerciantes e artesãos, organizavam seus negócios e ampliavam seus lucros, através da melhoria e garantia da qualidade do que era produzido. Surge então a educação profissionalizante, que formava jovens para o trabalho remunerado. Estes, vinculados aos mestres, só se tornavam um deles quando demonstrasse habilidade de criação. A grande quantidade de informações técnicas que surgiu propiciou o surgimento da mão de obra tecnicista, voltada para a inovação da agricultura e pecuária. A cultura nas sociedades europeias dos séculos XV e XVI foi influenciada pela riqueza dos comerciantes e artesãos, que passou apenas da valorização da vida celestial para a exaltação dos prazeres da vida terrena. O homem se via dotado de uma capacidade criadora e transformadora do mundo, retratada pelo Renascimento. As classes dominantes, que antes cultuavam o ócio, começam então a encarar o trabalho de forma positiva. Os católicos, movidos pelo desejo de conforto e pelo prazer que o dinheiro podia proporcionar, vislumbravam a possibilidade de encontrar o céu na terra. Criticamente, podemos dizer que a descentralização de poder das classes dominantes gera ruptura com os compromissos formais gerados e também estipulados por estes. E a educação não pode ser dominada dessa forma, pois todo o progresso se deu basicamente das necessidades humanas de sobrevivência, como conforto, manutenção e prazer. No entanto, ainda hoje há uma tentativa desse domínio, porém a democratização se faz presente, restando ao Estado a normatização dessa conduta educativa nas sociedades contemporâneas. A comunicação globalizada e o risco da perda do conforto, da manutenção, da sobrevivência, gera uma necessidade de uma educação multidisciplinar, o qual se faz jus, capaz de reproduzir
respostas eficazes para a produção de riqueza e bem-estar para todos. Convém ressaltar que as normas de propagação dos saberes devem ser revistas, reformuladas, substituídas, mas nunca abandonadas. O homem social ainda não é capaz de administrar o conhecimento humano sozinho, pois o resultado dessa produção deve trazer benefícios para toda a humanidade, e não só para si. Portanto, trata-se da democratização do saber universal, bem como da democratização da produção de riquezas que atendem às necessidades de todos.